Então, meus amigos, hoje eu vou fazer uns pãezinhos muito tradicional no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, usado no chá da tarde. O chá da tarde em inglês é um chá muito completo, com muitos bolos, muitos doces. E o scone é um dos pãezinhos que é servido no chá da tarde. Vou fazer o mais tradicional dos scones, que é o com uva passas. Vou estar mostrando para vocês como é simples de fazer. Os pãezinhos ficam deliciosos. Então, para começarmos, em uma tigela nós vamos estar peneirando os ingredientes secos. Eu tenho aqui 225 gramas de trigo comum, tá? 2 colheres de chá de fermento em pó, aqueles que usamos para bolo. 50 gramas de açúcar. Dou uma boa misturada aqui nesses ingredientes. Agora coloco 55 gramas de manteiga com sal, gelada e picada em pedaços pequenos assim. Se a sua manteiga for sem sal, você coloca uma pitada de sal aqui também. A manteiga deixa mais macio e mais saboroso os scones. E agora com as pontas dos dedos eu vou estar soltando essa manteiga aqui junto com esses ingredientes. Use manteiga e não margarina, porque a manteiga deixa mais saboroso e mais macio os scones. Os pãezinhos ficam deliciosos. Esse é um pãozinho que você não precisa sovar ele, você só vai fazer esse processo. Depois que você fez assim, que você incorporou toda a manteiga aqui no trigo, e esse trigo ficou parecendo uma farofa, nós vamos estar colocando 55 gramas de uva passas. Um dos scones mais tradicional é o com uva passas. Se você não gostar de uva passas, você pode substituir aqui por castanhas, por damasco, por pedacinhos de goiabada, confetes de chocolate. Fica a seu gosto nessa parte, mas eu estou ensinando a vocês o mais tradicional dos scones. E agora eu vou começar a entrar com o leite aos pouquinhos. Tenho 150 ml aqui de leite. Vou colocar aos poucos o leite aqui. Vou misturar. Talvez você nem precise usar os 150 ml de leite, dependendo do seu trigo, tá? Vou colocar mais um pouco. Eu já coloquei aqui 100 ml de leite. Vamos ver se com 100 ml já é o suficiente para dar ponto aqui nessa massa. É só incorporar aqui os ingredientes, não é para ficar amassando muito essa massa. Eu usei 100 ml do leite, mas dependendo do trigo, você pode usar até no máximo 150 ml para dar ponto. Então, depois que você amassou e ela tá assim, olha, já não tá mais grudando nas mãos. Eu tenho uma forma aqui untada com manteiga e trigo. Vou espalhar só um pouquinho de trigo em cima do balcão. Enquanto você faz esse processo de montar os scones, você já coloca seu forno para ir aquecendo a 180 graus. Coloco então minha massa aqui e aperto ela assim, olha. Dessa forma assim, para que ela fique com 2 dedos de altura. E daí eu vou cortar ela. Não faça ele muito grande. Você pode usar um cortador de no máximo 4 centímetros. Dessa forma assim, olha. Para que ele fique então com 2 dedos. Tá? Mais um scone aqui. Conforme você for cortando a massa, você vai moldando novamente para manter a altura de 2 dedos. Assim, olha. E continua cortando. Essa massa aqui vai dar de 10 a 12 pãezinhos. Se você quiser fazer eles em maior quantidade, é só dobrar a receita. Esse é o último scone aqui, então. Então, meus pãezinhos vão ficar assim, olha. E agora eu tenho aqui uma gema com um pouquinho de leite, que eu vou espalhar em cima deles aqui. Se você quiser passar só o leite também, pode. Ou passe um pouquinho de manteiga, mas bem pouquinho, somente para a massa não ressecar. Então, agora eu vou levar os scones para o forno a 170 graus por 20 minutos. Aqui estão os scones depois de 20 minutos. Vou deixar eles esfriarem um pouco e daí volto mostrando para vocês. Então, eu retirei meus scones lá do forno. Eles ficaram assim, bem assadinhos. 20 minutos é o suficiente para deixar eles dourados. Eles ficam bem macios e os pãezinhos ficam com essa aparência rústica. É bem assim mesmo os scones. Então, agora eu vou colocar eles aqui. Então, eles ficam assim, os scones, olha, bem bonitos. Pãozinho delicioso, que vale muito a pena vocês experimentarem. Vou cortar um aqui para vocês verem como fica por dentro. Fica bem macio.
É tradição os scones serem comidos com algum tipo de geleia, com creme ou com manteiga. Mas se você quiser comer ele somente assim, também fica delicioso. Espero que vocês tenham gostado então da sugestão de hoje. Se gostou, já deixa seu like, seu comentário. Se não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, porque nós temos receitas às quartas e sábados. Então fazemos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais!